Prezados amiguitos, quando se fala na revolução dos quadrinhos dos anos 80, né, na transformação brutal que a indústria, somente norte-americana, né, estamos falando aí de quadrinho norte-americano, na transformação revolucionária que os quadrinhos norte-americanos sofreram, se usa muito como marco e como exemplo o Watchmen, né, do Alan Moore, Sandman e Cavaleiro das Trevas, né? Às vezes o cara coloca também Maus, né? Maus foi um hecatombe, né, quando surgiu, sem dúvida nenhuma. Mas pelo menos eu vejo pouco se falar de alguns outros quadrinhos tão importantes quanto, né? Tartarugas Ninja é um exemplo muito interessante, porque se você for ver Tartarugas, ela é anterior a Cavaleiro das Trevas. Ela é acho que de 84, né? Cavaleiros das Trevas é de 86, se eu não me engano é de 86. Ela é mais, assim, vamos dizer, influenciada por Ronin, né? do Frank Miller. Mas teve também Concreto, né? Do Paul Chadwick. Teve o Máscara, né? Máscara mais pro final dos anos 80, mas foi também um negócio, né? Uma coisa importante. E esse aqui, cara, né? Eu não tô nem falando, claro, de Crumb, né? Fritz the Cat, de Gilbert Shelton com os Freak Brothers. Isso aí é os anos 70, é outra parada e é muito mais underground. Tô falando de quadrinho assim, com um pé ali no underground e um pé no mainstream. E aí você tem que falar desses caras, bicho. E eu quase não vejo falar desses caras, né? Eu acho um pecado, que é os irmãos Hernandes, né? Os três irmãos México-americanos, né? Eles são nascidos nos Estados Unidos, mas a família deles é originária do México. O primeiro deles, o mais velho, que o Mário Hernandes, o irmão mais velho, que ele contribuiu no início dos quadrinhos, né? Mas não foi realmente importante. Vamos supor, se ele não tivesse existido, em termos de produção, Love Rockets, né, que é o quadrinho, uma parte do quadrinho Love Rockets que eu quero falar aqui, teria absolutamente o mesmo brilho, cara, com os dois irmãos Jaime Hernandes e Gilbert Hernandes, né? Esses caras são gigantescos, o quadrinho de um modo geral. Para mim, o Gilbert Hernandes é o segundo maior cartunista de todos os tempos. Só pede pro Will Eisner, né? Ele é o segundo. Vamos lançar o seguinte, cara, eu já falei várias vezes desse quadrinho Loucas, do quadrinho Palomar, que são as duas grandes séries, né, dentro dessa publicação chamada Love Rockets, que foi uma publicação seminal nos anos 80. Eu até expliquei como é que foi que eu conheci o quadrinho e tal. Foi publicado no Brasil pelo OTA, né, na editora Record. Eu não vou explicar de novo essa história, eu gosto dessa história. Importante para minha formação como leitor de quadrinho, mas eu não vou explicar de novo, porque eu já falei várias vezes, quando lançaram o material de Crônicas de Palomar, né? Que é um material de maior qualidade, de realmente grande qualidade. Não é que isso aqui seja ruim, cara, longe disso, isso aqui é excepcional, tá? O Mega Mecânica reúne a parte do material produzido pelo Jaime Hernandes, né? Eu tô falando e sem roteiro, então acho que eu tô atravessando o samba. Vou explicar melhor. O lance é o seguinte, cara, nos anos 80, esses três irmãos resolvem fazer um quadrinho de autor, quadrinho independente, né? E chamaram de Love Rockets. Então eles juntaram lá na publicação tudo que eles curtiam e tudo que fizeram parte de sua formação como leitores, né? Então tinha lá os primórdios da Marvel, toda aquela bagaceira da EC Comics, né? Tinha uma influência da Mad Magazine, quadrinhos de terror, Pulp Fiction de modo geral, o próprio cenário do punk rock, né? Eles eram na época muito integrados no movimento punk, no do it yourself, tudo aquilo lá.
E fizeram lá o seu quadrinho, né? Basicamente, os quadrinhos tinham duas grandes vertentes. A primeira era uma vertente urbana, né? Sci-fi, muito calcada em ficção científica anos 50, anos 60, que é feito pelo Jaime Hernandes, né? Por um dos irmãos. Eu acho que é o irmão mais novo, o Jaime. O Mário é o mais velho, depois o Gilbert, depois o Jaime. Jaime Hernandes foi o cara que, quando eu li, eu me apaixonei de cara, né? Porque eu acho que ele acertou o tom, né, dos personagens, do universo dele, primeiro, né? Primeiro que o Gilbert Hernandes. O Gilbert depois ele já era muito bom, sempre foi bom, mas quando ele pega ele pega na veia mesmo, que ele cria Palomar, que aí é outra vertente do gibi Love Rockets, né? Como eu falei, o primeiro é o Jaime Hernandes, né, com uma temática mais urbana, mais punk, californiana, né? São jovens garotas vivendo aquele cenário do punk rock e da juventude dos anos 80 nos Estados Unidos, né? Mas elas também são descendentes de mexicano, em todo esse contexto lá, né? Mas o Gilbert vai para outro estilo de narrativa. Ele vai para uma narrativa mais poética. Apesar de eles nem falam espanhol, tá? Pelo menos na época não falava, nas entrevistas que eu vi. Eles tinham influências hispânicas muito grandes, pelos pais, né, pela mãe principalmente. E a mãe exercia uma influência muito grande também, como ela gostava de quadrinhos, de leitores de quadrinhos desde criança, e passou isso para os filhos, né? Então os personagens dos dois são personagens femininas. É interessante isso. São duas vozes masculinas, mas que conseguem traduzir o universo feminino e a psique feminina de forma brilhante. Os dois, cara, é impressionante. Tô falando dos dois porque o Mário ele é meio que auxiliar e tal, mas não é um cara tão importante na construção das histórias. Mas aí, só para contextualizar, Love Rockets teve essa vertente do Gilbert Hernandes, que é o grande gênio da parada, a gente não pode esquecer isso, e que foi publicado primeiro por essa mesma editora aqui, Veneta, né? Como eu falei, cara, eu tenho essas edições primeiras que foram publicadas no Brasil pelo Ota, lá da editora Record. Me apaixonei na época, mas era diferente, era outro contexto, outro tempo, né? Não veio tudo, veio só umas coisas picadas. Depois teve mais uma publicação aqui, se eu não me engano, acho que era a editora Galera, uma coisa assim, que eu achei que foi uma edição só, mas parece que foram duas edições. E teve algumas outras coisas que foram publicadas dos dois quando eles se separam, né? Quando eles vão trabalhar sozinho. Cada um fica no seu universo, trabalhando com as suas coisas. Mas teve publicação do Brasa, acho que a Conrad, a Devir, alguma coisa assim, publicou. E aí essa editora Veneta, né? Que é uma editora que, além de... Olha lá, Veneta está aqui. Além de quadrinho, eles fazem também revistas de ciências sociais, outras coisas. Não conheço muito. Mas aí eu comprei, acho que são 3 ou 4 volumes do Gilbert Hernandes, e eu tinha na época falado, porra, por que eles não publicam o Jaime, né? Que é tão interessante, ia ser tão legal, e publicaram, tá aqui. Pelo menos esse é o primeiro volume, eu não sei se vai ter outros, eu espero que tenha pelo menos, que assim, eles fizeram juntos, foi bem interessante, como eu falei, eles fizeram os quadrinhos de autor, né? Quase que não sei se era um fanzine ou se era uma coisa mais caprichada, mas eles fizeram a publicação independente, vamos dizer assim. E aí, lá nos Estados Unidos, os caras fazem muito isso, né? Eles publicam independente e vão mandando para as editoras e também para as revistas especializadas. Eles mandaram, acho que para o Comic Journal, não sei se para o Wizard e tal. E aí, porra, choveu de elogio, né? Todo mundo elogiou, falou, pô, esses caras são absurdamente bons, né? Ah, cara, eu lembro que aqui no Brasil já publicou Mr. X, né? Publicação também
aquela coisa que eu te falei, um pé no underground e um pé no mainstream. Acho que é canadense, uma editora do Canadá, uma coisa assim. E aí os três irmãos foram contratados para desenhar Mr. X. Ficaram algum tempo, fizeram algumas edições, mas eles alegaram que não receberam, ou que não foi pago lá o que devia ter sido, o que tinha sido acordado com eles. Eles acabaram voltando as suas forças para o material autoral deles, né? É como eu falei, cara, se você pegar aqui o traço, embora o Jaime tenha um traço muito bonito, olha que traço bonito, ele poderia, vamos dizer assim, poderia ser nos anos 80 isso aqui, né, 82, 81, poderia publicar na Marvel, cara, não poderia? Na DC Comics? Talvez não ia ser dos bambambãs da época, mas poderia realmente publicar, tinha traço para isso. Né? O traço dele é muito bonito, e já desde o começo, cara, isso aqui é o comecinho da vida do cara, velho, olha só, né? Então, por um lado foi ruim, que eles tomaram esse tombo aí no negócio do Mr. X, atrasaram um pouco, mas por outro lado, voltaram as suas forças aí para o seu quadrinho autoral. Talvez tenha até enchido o saco e falado, cara, não vamos trabalhar para os outros, vamos trabalhar para a gente mesmo, que tá muito bom, né? E aí, como eu falei, choveram elogios, eles tiveram essa oportunidade aí no Mr. X, não deu muito certo, mas vários editores se prontificaram. Acho que o Comic Journal queria até bancar uma edição mais caprichada, né? E tão interessados que os caras ficaram. E eles publicaram pela Fantagraphics. Eu sonhava com a Fantagraphics quando eu era garoto, assim, nos anos 90 aqui no Brasil, porque a gente só ouvia falar, não tinha internet, né? Então meu sonho era assim, puta, Fantagraphics deve ser um paraíso, deve ter o que há de melhor, né? O mais próximo que a gente tinha de uma Fantagraphics da vida era a Devir, né? Na época. Mas nem perto, né, bicho? A Fantagraphics, pô, publicou coisa pra cacete, muita coisa excepcional. E o carro-chefe, os irmãos Hernandes. Mas aí, voltando ao que eu estava falando do Jaime. Jaime, primeiro, como a trama era muito urbana, ele começa assim, essa coisa meio futurista, com os carros voadores, os foguetes, né? Talvez até por isso que era Love and Rockets, né? Amor e foguetes. Depois ele vai ficando uma coisa mais pé no chão, assim, vai tirando o sci-fi, né? Vai perdendo um pouco do sci-fi, vai ficando só as tramas urbanas, a coisa da relação das meninas, né? A personagem principal só para dizer que ela é principal, porque na verdade é o conjunto, é a Meg, né? Margarida Carrasquillo, acho que é o nome dela. Aí tem a Esperança, que eles chamam de Hope, que é a melhor amiga dela, barra namorada, e tem uma série de outros personagens, né? Aqui atrás tem uma pequena galeria, né? Da turma toda, da turminha, né? Os personagens principais é isso daí, a Meg, a Hope, o Race. Essa personagem que eu amo de paixão, a Penelope, Penny Century. E outras tantas, né? Olha só, coisa linda, hein? Traço lindo. E aí, como eu falei, ele acerta primeiro as suas histórias. E quando eu li aqui, eu me apaixonei. Primeiro eu me apaixonei pelo Jaime Hernandes e depois pelo Gilbert, né? Você vai ficando mais velho hoje, realmente não dá nem para comparar o fascínio e o carinho que o Gilbert tem. Para mim, nem se compara mais com o Jaime. O Jaime meio que ficou datado, ficou uma coisa mais adolescente. Eu era adolescente na época, né? Gostava de punk, gostava de rock, então dizia muito para mim. Mas o que eu falando um pouco dessa edição, né? Parece uma edição muito caprichada.
Aqui tem um pequeno prefácio, a nossa amiga Meg, a editora, essa Cris Siqueira, eu não conheço, tradutora e ela traduziu o material. Ela parece que ela era muito fã desde o começo, assim, que ela tomou conhecimento, ela foi nos Estados Unidos, ela conheceu os caras, então ela era muito fã e isso ela transmite aqui no texto, a gente toma essa ciência, né? Do quanto ela era fã da... Puta, eu adoro isso aqui, cara. Como eu falei, eu não sei se foi no Brasil que publicaram tudo, mas eu adoro essa imagem aqui. Eu conheci uma menina no meu trabalho que ela tinha muito essa cara, parecia demais com a Penny. Eu sempre associava ela a Penny. Dolores o nome dela. Mas ela também, ela era assim, meio sonhadora, né? Às vezes você pegava ela sentada assim, com o ombro caído, sonhando com a vida. Uma história interessante, vou até contar essa história dessa colega de trabalho, a Dolores. Trabalhava professor de biologia lá na primeira escola que eu trabalhei. E ela era muito bonita. É porque a Penny, ela, diferente dessa minha amiga, que eu achava, na minha cabeça juvenil, eu associava com a Penny. A Penny é grandalhona, é grandona, ela é, né, fortona. O sonho dela era ser super-heroína. Em todas as aventuras ela fica tentando ganhar superpoderes, né? Mas segundo o universo aqui você não pode comprar seus superpoderes. Ela é namorada de um cara multibiliardário, né? Mas o cara não pode comprar para ela superpoderes. Superpoderes têm que ser, como é que se diz, desenvolvido por acaso. Ou você nasce com eles ou você é um acidente, uma coisa que você ganha os seus superpoderes. Não pode ser comprado. Isso aí desestabilizaria todo o status quo, né? Se você começa a comprar superpoderes, o mundo colapsaria, né? Imagina, super-heróis que não foram por acaso, uma explosão, um relâmpago, um raio, não dá. E aí o sonho dela era ser super-heroína, então ela é bonitona, ela é toda gatona e tal, mas ela no fundo ela é uma nerd, né? Que era como essa colega minha do trabalho. Ela era muito bonita, só que ela não era tão grandona, ela era mignon, né? Pequenininha. Mas o sonho dela era ser cantora de rock. Eu acho que ela gostava muito de rock, porque eu lembro que ela, de vez em quando você pegava ela lendo revistas, sabe, essas revistas de partitura, de cifra, ou de revista mesmo de rock. E é uma coisa interessante, uma história interessante dela. Eu lembro que ela era uma menina muito bonita e ela era casada com um cara tão nada a ver, velho. O cara era sabe esses caras de martelinho de ouro, desamassar carro? O cara era especialista disso, só que o cara assim, eu lembro, né, quando tinha happy hour, quando tinha festinha de final de ano na escola, o cara não tinha nada a ver, velho. O cara, porra, menina culta, inteligente, como é que é, talentosa, né? E o cara um panguá qualquer, né? E eu lembro que eu não sei muito bem o que aconteceu, né? Porque eu também não vou me envolver nas fofocas do dia a dia. Mas esse tal desse cara do martelinho de ouro, eu não sei bem porque eles separaram. Eu achei que, porra, uma menina daquele nível, né? Tão fodona, tão especial, não ia querer mesmo muita coisa com aquele cara. A não ser que o martelinho dele fosse algum realmente dourado, né? Mas aí parece que não. Pelo que dizia lá a fofoca da escola, o cara andou martelando outras latarias velhas por aí, né? E aí largou da Dolores, essa minha amiga. E ela ficou super mal, ficou uns dias mal e tal. E aí, eu falava, né? Tô numa fase meio mal e tal. Aí eu lembro que um dia eu estava, nessa época eu fazia, de vez em quando eu ficava na sala dos professores, na diretoria, agilizando ali para diminuir minha carga de aulas, né? Às vezes eu fazia trabalho até de parte de RH e tal. Aí ela liga de manhã, Dolores liga lá de manhã. Ó, eu não vou poder trabalhar hoje e tal.
O que aconteceu, né? Você está doente? Falou, não, eu fui pegar o ônibus. Isso aí devia ser final de ano, uma coisa assim, uma correria, né? De fechamento de semestre e tal. Eu estava ajudando alguma coisa lá na diretoria. Ela liga e eu que atendo. Fui pegar o ônibus, esses motoristas tratam a gente igual o saco de batata, né? Na fila, aquela correria, aquele negócio, aquele vucu-vucu. Um dos caras que vendia, sabe esse pessoal que vende bala dentro do ônibus? O cara caiu por cima dela, né? Empurrou, aquele empurra, o cara caiu por cima da coitada da Dolores. E ela estava toda dolorida, portanto, o cara caiu em cima dela. Aí, engraçado que assim, o cara, na minha cabeça, imaginando, assim, o cara, porra, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu tô aqui, né? Vendendo bala no busão. Primeiro que é uma coisa que eu nunca entendi, essa frase, eu podia estar roubando, podia estar matando. Cara, precisa desses extremos. A situação está tão difícil ao ponto de você extremar dessa maneira, né? Roubar, matar, ou, não me resta outra alternativa, vender bala no busão, né? Não tem nada que você possa fazer no meio do caminho para, né, de certa forma, conciliar a sua vida, é um meio termo, né? Pô, não tem o que fazer, ou mato ou vendo bala. Não tem outra forma de me relacionar com o mundo nesse exato momento, né? Não posso fazer sei lá, ler um gibi, né? Fazer montar um quebra-cabeça de 1000 peças, sabe? Uma coisa mais, né? Comprar um saco de tangerina e chupar uma após a outra, não, atirando os caroços ao longe para ver qual que chega mais longe, né? Com a força da sua cuspida, sabe? São coisas que você pode fazer. Não precisa matar, roubar ou vender balas. Mas isso aí não é problema meu, né? Essas questões mais filosóficas eu não vou entrar aqui no meio. Eu sei que a menina, tadinha, o cara caiu por cima dela, né? O cara devia ser bem grande e tal. E aí, eu não sei quem que veio com essa historinha, quem que veio com esse tipo de blague, né? Com esse tipo de deboche. Alguém foi debochar por causa do negócio do martelinho de ouro. Nossa, porra, a fase está tão difícil que quando cai um homem em cima dela é o vendedor de bala do busão. E aí debocharam, o pessoal rindo e não sei o quê. Dá uns 2 dias depois, volta a menina, volta a Dolores para trabalhar, né? Ela pegou atestado e tal, mas não dá para ficar muito tempo. Ainda mais era final de ano aí, com a correria. A menina, tadinha, ela a pele muito clara, né? Ela veio toda machucada. Realmente o cara devia ser grande, o cara devia ser pesado, né? Ou ela estava, sabe, a velocidade embalada, alguma coisa. Eu sei que a menina veio toda roxa, velho, com o braço machucado, vamos dizer, escoriações, né? O que se comumente chamou de escoriações. Aí, qual não foi a minha surpresa, quando a diretora me chama para conversar. Pafúncio na minha sala. Nessa época eu era chamado de Pafúncio. Aí lá vou eu, né? Humildemente, velho Pafúncio, professor de Moral e Cívica, para a sala da diretora. Ela, Pafúncio, você não tem vergonha? Você está sempre debochando, sempre fazendo das suas. Eu falei, que negócio, que história é essa? Fazendo das minhas o quê? Eu nem estava sabendo da parada. Pô, a menina Dolores aqui, passando por um momento difícil com esse tal desse martelinho de ouro aí, cai um cara em cima dela, e você debochando que a menina, né, quando chove homem, cai um vendedor de bala do busão. Que negócio é esse? Você não tem vergonha? Eu falei, minha amiga, eu não tenho nada com isso. Que história é essa? Eu apenas eu estava na secretaria naquele momento, fui informado, né? Recebi a informação e repassei a informação do que aconteceu, do fato histórico acontecido, né? Eu não fiz nenhum comentário e não faria nenhum comentário. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem comentou isso, não sei nem quem foi. Quem veio com esse tipo
chamado Comentário Mordaz, sobre o negócio do vendedor de bala e sobre o cara do martelinho. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu neguei até o fim e negaria até o fim. Se eu for pego na cama do cara, com o namorado do cara, só de meia e cinta liga, como é que é, um copo de requeijão cheio de detergente e um canudo para fazer bolinha de sabão, eu negarei até o fim. Eu não assumo nem o que eu fiz, quer dizer o que eu não fiz. Aí, ficou eu assim, não sei o que, mas deixou pra lá. Mas o que eu tava falando? O que tem a ver essa história? Essa história, gente? Ah, não, eu tava falando da Penny, né? Só me lembrei dessa minha amiga aí, dessa minha Dolores. Linda, linda, realmente linda. E meu sonho era que Dolores chegasse na escola, já me desse um empurrão, já me jogasse no chão na hora. Depois arrancasse meu próprio cinto e me desse uma surra. Você peca também por pensamentos, né? Não é apenas por palavras nem por atos. É também por pensamentos. E Deus sabe que eu pequei. Por pensamentos eu pequei. Mas, voltando ao que eu estava falando, isso aqui, cara, é fantástico. O grande problema desse material é o seguinte. Quando o Ota lançou, na época, lá na revista, na editora Record, era mais ou menos o formato da revista Média, era aquele grande formato, né? Formato europeu. Se eu não me engano, é formato europeu. Que eu não tenho aqui, cara. Eu já levei faz tempo, quando eu me mudei, eu levei para casa dos meus pais. E esse material é aquele material tipicamente anos 80, velho. Olha só. Tem muito texto, né? Muito texto. E aí, eu já estou mais velho. Entendeu? Certas coisas eu não consigo ler mais, né? Determinados horários é impossível, cansa muito a vista. Cara, essa personagem é demais. Latônia, Rena Titanion, personagem. Ela é tipo, ela não é a tia da Meg. A tia da Meg é a rival dela. Ela é a grande lutadora. Ele cria todo o universo. Isso é que eu acho foda do Jaime, tanto do Jaime quanto do Gilbert. Eles criam todo um universo que se relaciona, né? Até no material do Gilbert, começa em Palomar, que é a cidade fictícia onde nasce lá essas personagens fantásticas dele. E esqueci de falar isso também, tem uma coisa, eles vão envelhecendo, tá? Diferente dos super-heróis e tal, eles vão envelhecendo com o passar do tempo. Então, assim, por exemplo, em Palomar é muito comum, os personagens casam, morrem, têm filhos, e tem aquele bando de crianças, e depois as crianças vão ficando grandes, vão tendo filho também. Em Loucas é um pouco menos, vamos dizer, essa passagem do tempo, ela não é tão acentuada como em Palomar, né? Crônicas de Palomar, mas ela também existe. A Meg vai ficando mais velha, vai dar uma engordadinha, elas se separam, né? vai morar separado, morar fora, casa, tal. Tem outros relacionamentos. Mas o que eu estava falando, cara? Agora eu me perdi. Me perdi completamente do que eu estava dizendo, do que eu estava falando. Olha que desenho bonito. Não vou conseguir voltar, não, cara. Ah, tá. Então, o grande lance do Jaime é que, assim, os personagens se relacionam em alguma medida. Não 100%. Não é assim, tipo, um personagem sai daqui e vai direto lá para trabalhar com o Gilbert. Não é assim. Mas, ao mesmo tempo, esse universo compartilhado, ele tem características próximas. Por exemplo, principalmente depois que ele tira esse sci-fi, né, eu queria mostrar um sci-fi aqui para vocês. Depois que ele tira isso, ele se apega muito a essa questão da luta livre. Olha o que eu estava falando, olha o tanto de texto que tem. Entendeu? Então, para determinada situação, fica complicado, né, cara? Para você ler assim, o cara mais velho, assim, a vista já não segura mais.
Então, esse lance da luta livre é um lance que os dois curtem, né? Os mexicanos, de modo geral, e os americanos curtem luta livre de formas diferentes, né? O americano curte mais os personagens, aquela brigalhada, e o mexicano curte mais aquela da coisa da máscara, né? A luta livre mexicana, ela é um pouquinho diferente, mas eles são culturas que se relacionam. Os dois têm essa cultura da luta livre. E aí depois que o Jaime vai para esse universo mais, vamos dizer, mais pé no chão, menos robô, menos ficção científica, tem muita luta livre, olha só, que bonito. Como ele desenha bem a luta livre. Ele realmente é um mestre na anatomia. É como eu falei, o irmão depois melhora muito o traço, o Gilbert, né? Mas nunca chega igual ao Jaime. O Jaime ainda tem um traço melhor, mas o texto do cara, do Gilbert, é absurdo. E essa coisa da luta livre, dos super-heróis, é meio que um ponto, vamos dizer assim, de ligação entre os dois, né? É um ponto interessante. E toda essa mística, o Jaime trabalhou depois só essa coisa da luta livre, né? É como eu falei, eles fizeram 50 edições de Love Rockets até 96. Eu lembro, cara, que eu estava indo para a escola, meu pai assinava, acho que era o jornal Estado de São Paulo, e naqueles cadernos de cultura, tava lá o final do Love Rockets. Nem mal tinha vindo para cá Love Rockets, é um negócio tão underground, né, sem internet. E aí quando aparece a capa lá que acabou Love Rockets, eu fiquei chocado, puta, cara, nem chegou e acabou. E eu doido para ver de verdade Love Rockets no Brasa. Mas tome tempo, hein, cara. Realmente só veio mesmo meados dos anos 2000 aí. Aqui, cara, tem praticamente tudo que o Ota publicou na época, mas ainda falta muita coisa, né? Que eu gostaria de ver. Essa aventura mesmo, ele fala das amigas, das meninas, é uma aventura curtinha. Ele publicou, eu lembro, tenho a revista em casa. Olha aqui, que eu falei que ela dá uma engordadinha, ó. Tá vendo? Olha só. É que junto assim num tempão dá a impressão que foi rápido, né? Mas isso aqui levou anos e anos. E o grande break, assim, o grande estopim dos dois foi mais ou menos, pelo menos no Brasil veio junto, né? Que foi a Heartbreak Soup, né? A sopa dos corações partidos do pessoal de Palomar, e As Mulheres Perdidas, em relação como é que se diz, em relação as loucas, né? Vamos dizer, são duas graphic novels, vamos colocar assim, não sei se saiu como graphic novels, mas eu acredito que tenha saído como edições especiais. Aqui, pelo menos no Brasil, foi assim. Crônicas de Palomar saiu na edição especial só daquilo, dizendo Crônicas de Palomar, Sopa dos Corações Partidos. E aí saiu Loucas, uma edição só Loucas, As Mulheres Perdidas, né? As duas sensacionais. Saiu pela Record assim, e acho que depois as outras editoras que publicaram também publicaram separado, como se fosse uma edição especial. Eu acho que foi lançado como edição especial, né? Porque é o grande... Elas podem ser entendidas sozinhas, tá? Você não precisa conhecer a história da Meg para entender, porque eles são tão talentosos que eles contextualizam assim, logo de cara, os personagens, o cenário, o universo do qual eles fazem parte. E cara, esses caras são brilhantes, cara. Esses caras são brilhantes. E aí é isso que eu digo. Por que esses caras nunca vieram para a CCXP, né? Para a Comic Con brasileira aí? Não sei, porque eles são latinos como a gente. O universo deles são extremamente parecidos com o nosso universo. Você lê aquilo lá, você lê Palomar, você fala, cara, eu vivi nessa cidade, eu conheço essas pessoas, né?
Esse tipo humano, ele é comum aqui no Brasil. Ele é comum no México, nos vilarejos mexicanos, nas cidades mexicanas, e é comum aqui no Brasil. Esse tipo que vive na periferia da Califórnia, né? Esse tipo latino, que tem uma referência, vamos dizer, cosmopolita, americana, né? Mas ao mesmo tempo não perde as suas referências, as características latinas, de comer o burrito, o taco, de gostar de futebol, por exemplo, né? De ouvir uma música que se aproxima também, tem elementos sei lá, da música tradicional mexicana. Aqui é a mesma coisa, cara. Paralelamente é a mesma coisa, né? É o que você vê aí nos jovens dos subúrbios das grandes cidades, né? Você vê o tempo todo isso daí. Então, cara, eu acho que esses caras dizem tanto pra gente. Eu não sei, talvez seja tão universal e eles sejam tão fodões que eles digam muito para todo mundo. É provável, né? Provável. Provável que sei lá, o cara sei lá, da França, Paris, lê isso aqui e chape do mesmo jeito que a gente tá chapando aqui. Um cara em São Paulo, em Campinas, lá em Belo Horizonte, consiga entrar em sinergia, né? Entrar em contato em uma conexão tão profunda. Eu acho que é universal. Os seres humanos são iguais, né? Não muda muito. E eu gostaria muito de vê-los aqui, cara. Eles já estão bem veteranos, cara. Eu estava procurando na internet, quando eu comprei esse gibi. Já faz um tempo que eu comprei e li. Eu li quase tudo, mas eu já tinha lido, né? Na verdade. Fui reler e com um certo cansaço visual muito grande. Por causa disso que eu falei, ele é menorzinho, né? Olha só, cara, esse traço, bicho. Porra, é porque eu não consigo traduzir isso em palavras, assim, contextualizar isso. O impacto que foi isso pra mim começo dos anos 90, cara. Sacou? Eu não tinha essas referências, não tinha nada, porra. Eu sou ainda, né, um gerjulão, você imagina na época. Conhecia quase nada, conhecia gibi de super-herói, Luluzinha e não saía muito longe disso, né? Olha como ele domina, cara, né? Domina a anatomia. Você pega esses caras, tipo, sei lá, o Jim Lee da vida aí, né? 3, 4 poses, o cara só repete 3, 4, 5, 6 poses. O cara faz tudo, porra. Tem como comparar isso, né? Olha que bonitinho. Ah, isso aqui que eu queria mostrar. Aqui que eu falo, cara. Porra, era tão maior do que eu me lembro a primeira vez que eu li. Aqui, ó. Cada um fala. A menina fala aqui, eu sou do Curly. Adoro o Larry. Aí a outra. O Champ. Eu curto o Mo. Eu odeio o Joe. Quem não odeia o Joe, né? Joe DeRita, substituiu o Curly, né? No final já. Aí a Meg, sei lá, eu achava o Curly Joe engraçado nos filmes. O Curly Joe DeRita, ele substituiu o Curly, né? Realmente não é possível que alguém ache o Joe DeRita legal. Eu gostava mesmo, era do Champ, cara. O Champ é o cara. Dos três patetas, estamos falando dos três patetas, tá? A Izzy, que é a mais velha, que é uma espécie de irmã mais velha da galera, a Izzy curte o Champ. O Champ, para quem não sabe, os irmãos Howard, né? Os irmãos Horowitz, era o Moe, foi o coração e a alma dos três patetas. Até o final ele lutando, né? Tinha o Curly, que era o gordinho careca, mais novo, o irmão mais novo deles. E tinha o Larry Fine, né? Que era amigo do Moe e tal. E eles eram uma turma, uma trupe, os três patetas eram meio teatro de revista, mas mal comparando aqui com o teatro de revista brasileiro, com o vaudeville, né?
eram agenciados por um cara, o cara era meio que o dono, entre aspas, o dono dos Três Patetas, né, do grupo. Aí, cara, o Champ sai para sua carreira solo. O Champ começa com os Três Patetas e depois ele sai. E entra o Curly, o gordinho, né? E é o grande sucesso, ele é o grande, né, o charme da parada. Todo mundo gosta do Curly. Os maiores momentos de fama e de sucesso dos Três Patetas é quando o Curly tá no trio. Uma vez só aparece os três irmãos, o Moe, o Curly e o Champ. Quando o Curly ele tem uma espécie de AVC, uma espécie de derrame, uma coisa assim. Não sei se pela obesidade, pelo estilo de vida, não sei muito bem. O Moe, o Curly tem um troço, sei lá. E nunca mais ele consegue se recuperar a ponto de voltar. Aí o que acontece? O Champ, que já estava em carreira solo, que sempre foi visto, todo mundo que via assistir os Três Patetas, de vez em quando tinha o Champ, né? Eram pílulas, né? O trio mais biruta dos cinemas. Aí tinha um pílula, a gente que era criança, a gente gostava quando era o Curly. Quando veio o Champ, puta, dava um baixo astral, falava, pô, tá com o Champ, cara. A gente não tinha maturidade para gostar do Champ. Mas aí, quando os irmãos precisaram, e o Larry Fine, um amigo de infância, né, acredito eu, ele volta para salvar e para manter o legado dos Três Patetas. Eu acho isso muito bonito, né? E só uma vez que aparece os três, porque aí ele continua, ele volta para, né, tocar o barco com o irmão, com o Moe, né, e com o amigo, o Larry. E vai até a morte dele, ele também tem um treco. Voltando de uma luta de boxe, uma coisa assim, ele está no táxi e tem um treco e acaba falecendo. Mas em algum momento lá de um filme, eles estão gravando e o Curly vai visitar o set de filmagem. Aí colocaram o Curly como uma espécie de figurante. E é o único momento, tem na internet, se vocês procurarem, é o único momento que aparecem os três irmãos juntos. É uma coisa bonita, né? Eu gosto muito dos Três Patetas. E hoje, depois dessas histórias todas, hoje o Champ é o meu favorito. Champ Howard. E muito texto, né, cara? Muito texto. Mas é muito bom, cara. Muito gostoso de ler. Se você tá afim de comprar um quadrinho um pouco diferente, mais ou menos nessa levada que eu te falei, você aqui, né, eu não faço as coisas de improviso, eu não pesquiso, né, antes de fazer os meus pequenos vídeos, até porque não tem necessidade, não tem sentido, não é essa minha praia. Eu gosto de bater a minha opinião, bater a real, sem muito forró-bobó, né? Mas se você curte, se você acha que é interessante, pô, dá uma chance, cara. Isso aqui é um grande quadrinho, hein? Não só esse, como eu já mostrei também em algum vídeo aí, não sei qual, mas algum vídeo eu mostrei as edições do Gilbert. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu espero que venha mais volumes do Jaime, né? Como eu falei, cara, em termos de qualidade, não dá para comparar. O Gilbert é o segundo maior cartunista, pelo menos para mim, é o segundo maior cartunista dos tempos, tá? Só perde mesmo pro Will Eisner, que aí não dá, né? O Will Eisner é o Pelé da parada. Abraços. Vamos ou não vamos desligar?